Olá pessoal, bem-vindo à aula sobre esquadrias da disciplina Tecnologia do Ambiente Construído 1. Tá? Nessa aula a gente vai estar, nós vamos estar entendendo o que são esquadrias, né, o que são esses elementos da construção, onde são aplicados, quais são os seus principais materiais, né, que a compõem e os seus principais tipos de abertura. Tá? As esquadrias, né, de maneira geral, são os elementos da edificação que ela tem por finalidade, né, você proteger a habitação, né, a construção, a edificação propriamente dita, né, você criar um limite físico do espaço interno, né, você proporcionando assim por si só uma habitabilidade, uma condição de você habitar o espaço arquitetônico, né? Quando a gente fala se habitar, entenda-se desde da simples moradia a você exercer atividade de trabalho, né, a lazer e por aí afora. E condições de salubridade, né? Você tem um espaço salubre, um espaço que vai te oferecer condições de saúde para você poder estar habitando ele. Ele é definido, né, basicamente por três pontos, né? Um que é o acesso, né? Então as esquadrias elas vão estar delimitando, elas vão estar fazendo o controle de acesso ao espaço, né? Então não só o controle de você adentrar ou sair do espaço arquitetônico, mas também de você barrar situações que são adversas que não são desejadas para o ambiente, né? Proporcionar conforto de iluminação, né, conforto lumínico que a gente fala ao usuário, né, então a gente é sabido que a luz natural ela é benéfica, né, ao ser humano, desde você fixar vitaminas, manter a higienização do ambiente, né, proporcionar conforto de leitura, de habitabilidade. Então as esquadrias elas vão estar controlando esse tipo de acesso, né, e proporcionando esse tipo de acesso, né? Então é importante a gente entender que hoje, até por questões de conforto ambiental, é sempre importante a gente aproveitar ao máximo a questão da luz natural, né? Lembrando que é importante também a gente evitar radiação direta por tempo prolongado, então isso também tem que ser muito racional dentro do projeto arquitetônico, né? Então é desejado que tenha radiação solar, mas também não dá para você pensar num ambiente que tem aí o dia inteiro de radiação direta, né? Então isso o que determina isso é como vai ser usado cada ambiente, né? Um exemplo simples, né? Os quartos, os dormitórios que a gente deseja sempre o sol da manhã tá entrando nele para ele poder manter higienizado o ambiente, né? De manhã normalmente o hábito geral das pessoas é trabalhar durante o dia e descansar à noite, então o sol entrando pela manhã vai proporcionar essa higienização, né? Aí ele tem um período da tarde onde ele não vai ter radiação para ele poder estar resfriando e gerando um conforto para a gente poder estar habitando ele à noite, né? Que é a função dele que é a gente poder repousar. Lembrando que essa máxima ela é definida aqui por hemisfério sul, tá, gente? Então cada região tem que ter uma análise bem própria para as condições geográficas da região, tá? Então você pega no hemisfério norte, o sol acontece ao contrário, isso são coisas que vocês vão estar discutindo na disciplina de conforto, tá? Mas é importante saber que cada localidade tem uma interpretação própria, tá? Quando se fala em conforto ambiental. As esquadrias também elas vão proporcionar ventilação, né, que também é super importante. A ventilação ela vai proporcionar troca de ar do ambiente, né? Então isso também vai proporcionar a salubridade do ambiente, né, e o conforto térmico também, né, que são elementos super importantes. Então a esquadria ela tem esse poder de controlar, né, tanto de permitir a ventilação como também de impedir a ventilação, né? A ventilação, lembrando também, como a iluminação, né, ela é uma importante estratégia de conforto térmico, né? Pois vai ajudar na troca de calor, né? Ela vai retirar o ar quente do ambiente, né? Por meio de ventilação cruzada, também são estratégias que vocês vão estar discutindo na matéria de conforto, né? Principalmente em regiões de clima quente e úmido, né? Como eu falei anteriormente, né? É importante a gente entender que para cada região é necessária uma interpretação quando se fala em conforto térmico. Como exemplo aqui, né, a gente descreve os locais de clima quente e seco, que é necessário você ter um maior critério, né, porque nem sempre a ventilação cruzada ela é uma estratégia importante de conforto, tá? Mas a ventilação, de modo geral, é uma estratégia super importante para edificação, tá? A ventilação cruzada nada mais né, que você trabalhar as aberturas, né,
aqui como mostra nesse desenho, as aberturas aqui para o sentido, no sentido do vento predominante, né? Permitir com que ele acesse, ele entre com uma certa velocidade e ele elimine, né? Ele force a saída do ar quente da edificação por outras aberturas, né? Então, basicamente esse é o conceito de ventilação cruzada, né? Então aqui, ó, a gente sabe que nesse outro gráfico a gente sabe que o ar quente ele sobe, né? Então à medida que você consegue fazer que o ar frio, né, pelo vento predominante da região, né? O vento predominante é a orientação geográfica onde a maior incidência de vento na região, né? Então aqui Ourinhos, né, a nossa região que se encontra aqui a faculdade, né, a nossa universidade, nosso vento predominante é leste. Então, aos maiores dias do ano, o vento ele vem do leste, tá? Então, isso é importante para a gente poder saber locar as esquadrias, né? Então, o vento ele vai estar entrando por aqui, né? E ele força, né? Ele ajuda a forçar a saída do ar quente por essas aberturas aqui nessa situação, né? Existem vários métodos para você poder trabalhar a ventilação cruzada, que isso é assunto de conforto, tá bom? E uma outra condição, né, que aí é super importante para a gente, né, é a estanqueidade. Né? Então, as esquadrias elas vão estar vedando o ambiente. Né? Então, a questão da vedação é importante para a gente poder manter a limpeza, a higiene, a salubridade, o conforto também, para a gente poder manter o conforto, o nível de ruído aceitável, para a gente poder tá tendo habitabilidade para o espaço, né? Então essa é importante também, uma função importante da esquadria, né? Elas se classificam aí basicamente por 4 tipos, tá, gente? Então o tipo mais conhecido, né, são as portas e as janelas, né? Então aqui a gente vê o primeiro tipo, que é a porta, né? A porta é basicamente justamente para poder permitir e delimitar o acesso, né? Aos ambientes, tanto entre ambientes quanto ambiente externo para o interno, né? E logicamente também a porta ela pode também ou não funcionar como elemento de permissão de entrada de vento e de iluminação também, tá? Nós temos as janelas, né? As janelas aí também tem diversos tipos. A janela basicamente a função dela é permitir a entrada de iluminação natural e de ventilação, permitir a entrada e o controle, logicamente, dessas duas também, né? Que são elementos super importantes para a salubridade e conforto térmico do espaço construído, né? Nós temos aí as clarabóias também, né? As clarabóias, coberturas e marquises, que são normalmente aquelas coberturas superiores, tá? Como a gente consegue observar aqui em algumas imagens, né? Que elas ficam aqui na área interna. Então elas têm a função de permitir a entrada de luz natural, né? Principalmente quando a gente não por algum motivo a gente não consegue fazer aberturas externas, né, ou tem um ambiente que é muito externas, não, desculpa, pela lateral, né, ou ambientes em que são muito grandes, né, então que as aberturas laterais elas não permitem uma entrada necessária de iluminação e de ventilação, a gente usa desse artifício. É um artifício muito bom, né? Lógico que tem que ter alguns critérios em relação à radiação, mas até pelo resultado óbvio, principalmente em termos de temperatura do ar, né? A gente sabe que o ar quente ele sobe, né? Então, quando a gente tem as clarabóias aqui, que elas são ventiladas, ela permite essa saída, né? Esse escoamento do ar quente com mais facilidade, né? Isso aqui, ó, esse elemento que está aqui embaixo, a gente chama de conservatory, né? É um nome americano, né? O solário, aqui a gente costuma chamar de solário aqui no Brasil. Esse é um elemento que ele é próprio dos locais mais frios, né? Onde você precisa da entrada da radiação, você cria ambientes aí de permanência, ambientes sociais normalmente, né? Pode ser também ambiente de trabalho, onde você necessita da radiação solar para poder aquecer o ambiente, né? Lembrando que o vidro, né, um material termicamente ele tem pouca eficiência, né? Então ele deixa, já comentei com vocês, ele deixa entrar muito calor, até bem grosso modo, uma linguagem mais simples para vocês entenderem, ele deixa entrar o calor e não deixa sair. Né, daí ele queria aquele efeito estufa. Então isso em locais de clima quente, aí, dependendo do uso do ambiente, é desejado. Tá? Aqui pra gente, a gente vê muito pouco aqui no Brasil, porque não é um alimento próprio para a nossa região. Né? Vai dar efeito contrário. Criam-se ambientes que a permanência é muito desconfortável. Né? E o quarto tipo, né, são as cortinas ou peles de vidro. Que isso é uma coisa bem comum, né? O principal motivo dele é você criar um impacto estético na edificação, né? Mas basicamente são elementos, as esquadrias de modo geral, porta, janela e clarabóia, elas fazem parte do corpo da edificação. As fachadas de vidro ou pele de vidro, né? Então é bem literal, é uma camada
de vidro que ela fica posterior à edificação, né? Então, ela, para dar essa ideia de um objeto contínuo de vidro, né, de transparência, então ela pode ser fixa ou pode ter abertura também para poder ventilar, né? Também um elemento que ele cria aí uma qualidade estética interessante para edificação, mas também tem que ser usado com muito cuidado, porque pelos mesmos problemas que eu acabei de falar, né, em relação ao conforto térmico, tá? Bom, o que determina o dimensionamento da janela, né? Então, das esquadrias, desculpa. É, basicamente, são esses três elementos que a gente vê aqui que vão estar determinando o dimensionamento dela, né? Isso não é uma coisa que é feita aí apenas por uma intenção estética ou uma definição aleatória, né? Então, você tem que levar em conta esses três itens, que é a capacidade de ventilação, né? A capacidade de iluminação, né? Quanto ela vai conseguir deixar passar de radiação, e um acesso seguro, né? Seguro e confortável, tá? Então, esses são esses três itens que vão estar, que é importante a gente tomar por conta. O que determina o quanto é necessário, né, de projeção de ventilação, de projeção de iluminação e de tamanho de abertura, são as normas, né? As normas em conjunto com os códigos de obra de cada cidade. Cada cidade normalmente tem seu código de obra, né, que eles são baseados nos códigos de obras do Estado e que seguem, por sua vez, as NBRs, as normas, né? Então aqui nós temos exemplo de algumas normas das normas que falam sobre esquadrias, né? Então nós temos aqui, depois vocês podem estar consultando aí para poder ampliar o conhecimento de vocês em relação a esse item, né? Mas é sempre importante quando vocês forem estar efetivamente trabalhando na área, consultar qual é a necessidade mínima de projeção de área de ventilação para cada ambiente, tá? Isso é determinado, cada ambiente há uma necessidade específica, né? Então, residência é uma necessidade, prédios comerciais são outras, hospitais são outras, escolas são outras, né? Isso, o que determina isso é o tipo de utilização do espaço, se são trabalhos manuais com pequenos objetos, ou se são trabalhos mais específicos, né? Então é sempre importante estar consultando a norma para poder ter uma boa relação disso, tá? E outra questão importante em relação aos acessos é a acessibilidade, tá? Quando a gente fala de acessibilidade, gente, também a gente não considera só a questão das pessoas com necessidade de deficiência de locomoção, né? Então, acessibilidade é um acesso seguro para todos, né? Então, a norma também diz isso e também temos a NBR também que vai estar estipulando os critérios mínimos para as pessoas que são portadores de necessidades especiais, tá? Quanto aos materiais, né? Nós temos aí hoje, né, a tecnologia, ela proporciona para a gente várias possibilidades de materiais aqui. Aqui a gente vai estar falando dos materiais mais comumente usados, né, que sua grande maioria usa esses materiais, e quais são suas vantagens e desvantagens em relação a eles, tá? Então, o primeiro material que nós apresentamos para vocês aqui são as esquadrias de PVC. O PVC é um material, né, é um material composto, basicamente, sua matéria-prima são os combustíveis fósseis, né? É o petróleo que é usado para poder fazer o PVC, né? Ele tem aí um material que aqui no Brasil ele não é tão comum, né? Tem uma boa utilização, mas não é um material tão comum, né? Ele é muito utilizado em locais praianos, né? Justamente por ser um plástico, então ele não vai ter problema de corrosão. Mas é um produto muito usado na Europa, nos Estados Unidos, eles usam bastante esse tipo de material, tá? A vantagem dele é que é um material que tem muita durabilidade, né? Muita durabilidade mesmo, assim, um material que ele demora muito tempo para poder estragar. Ele dá um isolamento acústico muito legal, acústico e térmico, né? Porque quando é térmico você pode trabalhar com vidro com vidro sanduichado, que é esse tipo de vidro aqui, onde é tirado o ar, né? Cria-se um vácuo aqui, então você consegue impedir a entrada excessiva de calor e de ruído também, né? Mais até para o ruído. E ele tem aqui também, o vidro é bem vedadinho, a gente consegue perceber aqui, ó, né? Há uma borrachinha, basicamente como se fosse vidro de carro, né? É um material bem legal, tá?
nesse sentido, né? E a desvantagem deles, aí, que é um grande impedimento para a gente aqui, é o maior custo, né? Ele tem um custo alto de aplicação, é uma esquadria bem cara, né? Eles são materiais que são mais sensíveis ao sol, então é importante o material estar climatizado, né? Tá aclimatado, desculpa, aqui é para a nossa região. Então isso acontece muito quando você importa, né? Se você compra uma esquadria importada da Europa, que é um outro tipo de insolação, né? Então às vezes quando você traz isso aqui para cá ele pode amarelar, né? Então ele pode criar um aspecto ruim. E é um material que você não pinta, né? Então uma vantagem que ele tem também, ele tem uma manutenção muito baixa, não está escrito aí, mas é super importante essa vantagem, né? Manutençãozinha super baixa, super simples de fazer. Mas contrapartida, né, se estragou, você não consegue pintar, você não consegue mudar de cor, né? É um material que ele não aceita. Tem que ser um material também que tem uma qualidade muito boa para ele não ressecar e não amarelar, não quebrar, né? Aí ele tem duas questões que são importantes, a gente leva em consideração também. É um material que ele tem um alto custo energético de fabricação e um alto impacto ambiental também, né? Então hoje, nos moldes de hoje, em relação à sustentabilidade, ele é um material que ele tem uma desvantagem grande. Um outro tipo também que é bem comum, né? Há uns anos atrás era muito utilizado, né? Somente nas residências mais nobres, hoje já é um pouco menos utilizado, por ser uma esquadria também que hoje a madeira não é um material barato, é um material caro, a falta de mão de obra especializada para se fazer, né? Então é um produto que requer uma mão de obra muito boa, porque madeira é um material natural, né? Então ela movimenta, então é importante você saber trabalhar essas questões. Mas é um material que tem uma versatilidade muito grande, tem um aspecto estético muito interessante, né? Muito desejado pelas pessoas. Tanto é que as esquadrias de PVC e de alumínio, que nós vamos ver posteriormente, eles vendem também com texturas que simulam madeira, porque é um material muito desejado, né? Ele tem um manuseio fácil, né? E um baixíssimo impacto ambiental. Então, se a gente for pensar em termos aí de sustentabilidade, é o material mais eficiente que nós temos aí, né? E uma desvantagem da madeira, que é por ser um material natural, então ele movimenta, né? Ele tem um índice de movimento, né, de dilatação e retração bem maior que os outros materiais. E ele precisa também de uma mão de obra específica para lidar com ela. Não pode ser qualquer um, porque você pode aí estragar a tua esquadria, né, se ele for mal manuseada. Um outro material interessante é o alumínio também, tá? O alumínio, ele é um material, esteticamente ele é bem similar ao PVC, quando você vê a uma certa distância, né? Ao toque, daí você vai perceber a diferença, né? Ele é um pouco menos, o PVC normalmente é um material um pouco mais robusto. Então ele vai ter basicamente as mesmas características aí do PVC em termos de possibilidade de cor, é um material que você não pinta depois também, né? Tem uma manutenção fácil, só que você não pode estragar, né? Ele vai ter uma vantagem em relação ao PVC, que ele não vai amarelar, né? O alumínio recebe uma pintura, mas é uma pintura especial, né? Uma pintura ou eletrostática ou anodizada. É uma pintura industrial, não é uma pintura feita manualmente, né? Então por isso que não há possibilidade de repintura. Também tem uma boa vedação de água e de ar também, né? Um material leve, super confortável de manusear. E tem uma relativa variedade de acabamentos aí. Não é um material que você pode sair pintando. Você até pode, tá? Você pode escolher uma cor e pintar, só que isso deflagra no alto custo, tá? A desvantagem é que vai ter um isolamento térmico menor que o PVC, né? Então também tem um alto consumo energético para fabricação e tem um alto impacto ambiental também, tá? E também é um material que ele tem um custo um pouco mais alto. O ferro. As esquadrias de ferro também são esquadrias que há uns anos atrás eram muito usadas, né? Juntamente com a madeira, né? Aí a gente pega aí uns 20 anos atrás, era um material bem comum. Hoje não é um material tão comum, é um material que ficou um pouco mais popular, né? O alumínio acabou tomando uma boa parte aí do mercado do ferro, né? São esquadrias que são robustas também, elas têm uma resistência, né? O ferro é mais resistente a impacto do que o alumínio. Né, você pode chegar a níveis estéticos interessantes, porque você pode criar arabescos, né, a gente consegue perceber aqui tendo esse exemplo aqui, ele tem uma estrutura aí que é mais retilínea de tubo, mas ele tem todo um desenho de arabesco, então você consegue ter essa versatilidade que, por exemplo, com alumínio é um pouco mais complicado, né? E ela tem um custo bem mais acessível aí do que os outros tipos que a gente falou até agora.
Contrapartida, a sua desvantagem, né? Ela é mais suscetível às intempéries aí, né? O ferro ele enferruja com facilidade em contato a- com a umidade, né? São esquadrias mais pesadas para o manuseio, né? Então o ferro ele é muito mais denso, mais pesado que o alumínio. Então para você abrir e fechar são esquadrias que são um pouco mais complicadas, né? E, então essas são as desvantagens aí que a gente tem em relação ao ferro, tá? E hoje, né? Aqui por último, né? Um material também que é bem comum são os vidros temperados. É, o vidro temperado hoje é um material há uns anos atrás era um material mais nobre, hoje é um material que popularizou bastante. Tem um custo muito acessível, né? Então por isso que ele é utilizado até em larga escala. Ele proporciona, né, como vantagem aí, um alto índice de iluminação natural, né? Então por ter uma área grande envidraçada, ele proporciona, ele dá essa possibilidade da eliminação natural, uma baixíssima manutenção, porque vidro basicamente é limpeza, né? E aí limpeza os próprios moradores da casa pode fazer, né? Você não necessita de uma mão de obra para poder ficar pintando, né? E fazendo algum tipo de manutenção. E contrapartida, sua desvantagem também, né? É um material que tem uma eficiência energética baixa, né? Ele deixa passar muito calor, né? Aquilo que eu falei para vocês, e segura, né? Não deixa sair, não deixa ir embora o calor. Ele também tem um alto impacto ambiental para sua fabricação. O vidro ele é feito de areia, né? E ele não permite ventilação quando fechado, né? Então as esquadrias aí tanto de madeira, ferro, alumínio, PVC, você pode ter as persianas, né, que você pode controlar a ventilação. Com o vidro temperado isso não é possível, né? Ou você deixa aberto ou deixa fechado, né? Por mais que você possa trabalhar com várias folhas, mas você não consegue basicamente deixar tudo fechado, né? Se eu quero manter segurança, não quero deixar nada aberto, mas quero que entre um ar, você não consegue isso com o vidro temperado, tá? Acaba sendo um dificultor. Quanto aos tipos de abertura, né? Então nós temos alguns tipos aí que são mais comuns, tá? Isso tanto para a porta quanto para a janela. Então, basicamente, o primeiro tipo aqui, o fixo, a gente vai encontrar mais para a janela, né? Quando a gente só quer, a gente usa isso aqui quando a gente só quer a entrada da iluminação natural, né? A gente não quer uma abertura, uma ventilação, ela não é desejada ou não é necessária. A gente acaba usando isso. A vantagem desse elemento fixo é que você tem uma iluminação e um custo mais baixo, né? Quando você coloca qualquer tipo de abertura que você coloca, você precisa de mecanismos, né? Dobradiças, corrediças, que vão encarecer o custo da edificação, tá? Um outro tipo são as esquadrias de abrir, né? Então aí tanto que são as mais comuns que tem, principalmente quando a gente relaciona a porta, né? Então ela gira em torno, né? Ela tem aqui, ela vai ter nos seus cantos, ela vai ter dobradiças, né? Ou pivôs que elas vão estar girando aqui no sentido de 90 graus, ou às vezes até um pouquinho mais, tá? Esses são os modos mais comuns. A de abrir pode ser de uma ou duas folhas, elas podem abrir ambas para o mesmo sentido, ou para o sentido inverso, a gente chama de vai e vem, elas podem ter mola, né? O sistema vai e vem, que a gente tem até um apelidinho que a gente chama de bang bang, né? A vai e vem é muito utilizado em hospital, né? Onde você às vezes precisa bater a maca para poder acessar os ambientes. Aí nós temos aqui, né, os próximos tipos são as projetantes, né, que são janelas que aqui mais para uso de janela, elas projetam em cima de uma dobradiça superior aqui, né, ó. Então elas vão estar girando, muito utilizada em banheiro, né? E temos a de tombar, que é basicamente o mesmo sentido, né? Só que ele é de um jeito inverso aqui. A de tombar a gente não é uma janela muito utilizada, né? Não é uma janela tão segura, ela cria problemas, ela precisa ter apoio, pode criar problemas aí de bater cabeça, e não é tão prática de se manusear, né? Então a gente acaba usando muito pouco também. Então, os próximos tipos são a pivotante. A pivotante é um tipo de abertura bem legal, né? Pivotante basculante. A pivotante, ela gira em torno de um eixo, né? Normalmente esse eixo ele pode ser central, ó, tá? Então aqui nós temos esses eixos aqui, ó. Isso aqui pode ser tanto para a janela quanto para a porta.
elas podem ser central ou pode ser deslocada para um dos cantos. Um tipo de abertura que esteticamente ela é bem interessante, principalmente em relação à porta, né? Hoje a gente gosta de usar bastante porta pivotante. O problema desse tipo de abertura é que ela não tem estanqueidade, tá? Então você não pode usar ela em locais que não tem proteção, porque senão vai entrar água. E também entra vento bastante também, tá? Isso em decorrência ao sistema, como quando você abre esse tipo de esquadria, ela vai estar tendo duas situações de abertura, né? Uma para o lado interno, outra para o lado externo. Você não consegue, você tem algum certo problema para vedação, tá? E daí as janelas basculantes, né? As basculantes também a gente usa muito para banheiro. É um sistema parecido com o pivotante, só que o eixo ele não fica na vertical, ele fica na horizontal, tá? Então, muito utilizado para janelas de banheiro, janelas que a gente precisa aí de posicionamentos mais altos de peitoril, tá? Peitoril, gente, é a altura, é uma nomenclatura que a gente usa para dizer a altura do chão até o começo da janela, tá? Temos a de correr, né? Tanto para a janela quanto para a porta. As de correr são um sistema também são bem comuns, aí, principalmente quando são portas de dimensão um pouco maior, né? Elas são bem fáceis de ser manuseadas, né? Tanto para você poder abrir e fechar, elas têm uma estanqueidade boa também, elas ocupam menos espaços como para você abrir esse tipo de esquadria, você você não projeta a folha, né? A folha é essa parte aqui, né? Onde essa parte essa parte móvel tanto da janela quanto da porta, né? Elas não se projetam para o ambiente interno e externo, então você tem uma otimização do espaço, né? E o problema dela, né? Não é um problema, mas uma característica dela, você tem aí uma ventilação, você não consegue ter ventilação total, né? Então, por exemplo, com uma janela e uma porta de abrir, né? Que é aquele outro modelo, você consegue ter basicamente 100% de ventilação da abertura. Nesse tipo aqui você vai ter 50% e no máximo 2/3, né? De ventilação do espaço. Um outro tipo é a guilhotina, né? Essa aqui é uma janela que ela é bem bonita, mas ela é uma janela perigosa, tá, gente? É uma janela que tem que se evitar a ser usada. Ela é boa para quando você tem uma janela que ela é muito alta, né? Então a folha ela abre ela abre de baixo para cima, né? Então você vai pegar a folha móvel, que é essa daqui, você joga ela para cima para poder abrir. Qual que é o problema dela aqui? Ela pode, né? Daí você tem uma presilha que você segura essa folha. Se essa presilha soltar, né? Ou você não travar direitinho, ela pode cair de uma vez e pode aí causar acidente, machucar a mão, tudo. E é complicado até para criança, tá? Então é uma janela também que a gente evita um pouco o uso dela aí, tá? Um outro tipo de abertura que nós temos aqui são as deslizantes, né? Que são esse tipo de janela que é parecido com a janela basculante, com a diferença que o quê? Que ela tem aqui a gente consegue perceber aqui esse mecanismo que conforme você vai abrindo, ela vai girando, né? Ela vai chegando aqui ao ponto médio da janela, onde está a esquadria, e você tem uma vantagem que você tem aí uma ventilação também de 100%, tá? Então é um sistema também interessante para você usar em banheiros, em espaços que você não pode colocar uma janela muito grande, só que você precisa otimizar a ventilação, né? Então é um sistema bem interessante também, muito usado nesse tipo de situação. Uma outra abertura que a gente tem aqui que é a camarão, né? Também é uma abertura muito interessante que a gente consegue também ter uma ventilação aí próxima de 100%, tá? Então você consegue você consegue proporcionar aberturas de vãos grandes, né, sem você ter muita perda de espaço, né? Então as folhas não, logicamente você tem uma abertura grande, você vai ter as folhas grandes, né? Então na sanfonada você consegue ter folhas menores, né? E elas ficam todas recolhidas num cantinho. Então isso é super interessante na questão da otimização do espaço. O problema desse tipo de esquadria, né, tem que ser muito bem executada, porque qualquer desalinhamento ela trava e você não consegue abrir e fechar mais, tá? Então a gente usa com certo cuidado também, né? Só usa quando o material tem uma qualidade aí exemplar, tá? Nós temos aqui outros tipos, são as integradas ou mistas, né? Então nós temos vários tipos de material, de peças móveis, né, que compõem ela, né?
Então aí a gente tem, normalmente são as janelas de quarto, nas esquadrias, né, portas, janelas de quarto, onde a gente tem as persianas, né, a persiana ou a veneziana, que ela vai servir para poder permitir entrar a ventilação, né, a função básica das persianas e venezianas ou paletas, né, é permitir que entre a ventilação bloqueando a radiação, são como se fossem pequenos brises, né. Então você pode aí deixar, se num quarto você quer uma noite mais quente, você quer que entre a ventilação natural para você poder repousar, você pode aí abrir a parte de vidro e deixa só a veneziana fechada. Então você tem ventilação, que bloqueia também o bloqueio de iluminação indesejada e com segurança também, né? Daí nós temos algumas janelas de correr com giro, né? São as janelas de sistema, né? E é de tombar e girar. As janelas de correr com giro, a gente chama de sistemas de abertura, né? A gente usa hoje isso muito em espaços gourmet, em sacadas de prédio, para você ter uma certa proteção. São sistemas bem interessantes que você, né, que no desenho a gente consegue perceber, são compostos de várias folhas pequenas, né? Para você, essas folhas pequenas, qual que é a função dela? Por que elas são pequenininhas? Para você poder ter uma abertura maior, né? Então, quanto maior a folha, menor vai ser a tua abertura. Logicamente, a abertura em relação à ventilação, tá, gente? E também fica mais difícil de você mover ela. Então, com mais folhas, né? Com pouca largura, você consegue recolher todas num canto, né? Então aqui são os temas que você vai puxando a folha e vai dobrando para o canto. Você vai puxando, dobra, puxa essa, dobra, puxa a próxima, dobra, puxa a próxima, dobra, e elas ficam todas presinhas no canto aqui, ó, né? Então fica bem com espaço de circulação e ventilação bem otimizado. O problema delas, logicamente, é o custo, né? Um material que aí você tem que ser um material de uma qualidade de excelência, né? Não pode ser qualquer material. Isso o custo é cobrado para isso, né? Aí temos as janelas de tombar também, elas têm dois movimentos, você tomba e gira ela, né? Então ele faz esses dois movimentos. Uma janela muito pouco usada também, tá? Isso aqui quando às vezes você quer direcionar o vento, entrada de vento, né? Eu quero que entre menos, entre mais, quero aproveitar um vento de determinada região, né? Então é para isso que ele é utilizado. Bom, e é importante quando a gente for, né? Existem outros tipos também de abertura, tá, gente? A gente não vai ficar entrando aqui nos detalhes aqui, porque é, não vem ao caso, né? Esses são os tipos mais utilizados aí. Hoje, com a tecnologia, como eu falei para vocês, permite o uso de vários tipos de materiais dos mais diversos possíveis, né? E também vários tipos de aberturas compostas, né? Então, quis passar para vocês aqui os mais importantes, né? E sempre quando a gente for estar especificando, né, as esquadrias, é super importante a gente se atentar aí à questão de não esquecer as estruturas, né, que são as vegas e as contravegas, né, ou vega superior e vega inferior, que a gente já estudou em termos no item de alvenaria, né? Então é importante a gente não esquecer desses elementos, porque eles vão dar aí a segurança e vão evitar trincas na parede, né? As questões aí de tamanho, de dimensionamento, né, que é super importante também, né? A questão da proporção é uma questão de estética, né? A janela, então a gente também trabalha a composição estética dela, né? Não esquecer das questões das aberturas, das normas da BNT, né? E dos códigos de obra, então vocês não podem especificar a abertura aí, sem esquecer dessas regras, né? Principalmente nos projetos que envolvem trabalhos mais técnicos, mais normativos, nos casos de escola, hospital, super importante. E também não esquecer do conforto térmico, tá? Então, quando vocês forem aí prever grandes aberturas, principalmente de vidro temperado, né? Então, prestem atenção na insolação, né? Na radiação que ela vai ser desejada ou não, né? Então é importante vocês verem esses aspectos aí, tá bom? Bom, basicamente a aula foi isso. A ideia era justamente passar essa ideia aí genérica para vocês do que é esquadria, né? Quais são seus tipos de materiais. E aí até o próximo encontro, tá? Bom estudo a todos.